Amados, bom dia, a paz do Senhor. Hoje é dia 3 de agosto de 2017, estamos em mais um devocional de histórias do amor, a história do amor de Deus comigo e a história do amor de Deus com vocês. Meu nome é Angélica Costa, eu sou serva do Deus Altíssimo, chamada e escolhida para a pregação do Evangelho. Em minhas orações eu pedi a Deus uma palavra para o dia de hoje, para fortalecimento, para encorajamento dos santos, e o Senhor me deu uma palavra no livro de Marcos, capítulo 10, versículo do 20 até o 30. Eu vou ler aqui para vocês, eu estou com uma Bíblia, nova versão internacional, e eu vou ler esse trecho. Diz o seguinte: ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disto ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Amados, quando Jesus encontrou com esse rapaz estava procurando Jesus, reconhecia que ele era mestre, reconhecia que ele era um homem de Deus, e perguntou a ele o que precisava ser feito para que ele fosse salvo. E Jesus olhou para ele e disse: cumpre os mandamentos que Deus mandou. Ele disse: eu tenho feito isso desde a minha juventude. Aí Jesus olhou assim bem para ele e disse assim: falta uma coisa. Pega os seus bens, vende tudo que tens, depois vem, dê aos pobres, depois vem e segue-me. E essa palavra é muito forte. Primeiro me chama a atenção uma palavra que diz: e ele o amou. Jesus nos ama só em olhar. E uma prova do amor de Jesus é muitas vezes corrigir aquilo que nos falta, corrigir aquilo que nós temos alguma deficiência, algum problema. Às vezes as pessoas dizem: não sei porque que Deus deixou isso acontecer comigo, eu não sei porque que eu estou sofrendo. A palavra de Deus diz que Deus disciplina o filho que ama, e que a disciplina nem sempre é boa no começo. No começo ela traz dor, no começo ela traz dificuldade, mas depois você vai ver o fruto daquela transformação, daquela disciplina. Mas a disciplina no começo é muito difícil, né? É como se fosse um chamamento de atenção, é uma dor, para tirar aquilo de você é difícil, é um processo lento, mas é um processo de amor. Jesus faz isso com você porque ele te ama, ele disciplina o filho que ama, ele corrige. Então aquele rapaz ele foi corrigido. E aí Jesus vai e diz assim, ele continua, ele fala o seguinte: diante disso ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Versículo 23, Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil um rico entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram admirados com essa palavra. Mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Primeiro ele diz como é difícil entrar um rico. Depois ele diz assim, como é difícil entrar. E aí vocês podem perguntar: Angélica, quer dizer que eu vou precisar ser pobre para ir para o céu? Não, não é isso. Na verdade, quando Jesus repete, é difícil entrar no reino dos céus, ele está falando de todas as coisas que nós somos apegados. Ele não está falando aqui de riqueza, até porque isso seria antibíblico. Abraão foi um homem muito rico, Jacó foi um homem próspero, Isaac foi um homem próspero, o próprio Jó, que sofreu toda aquela disciplina de Deus, era o homem mais rico da região. Inclusive, quando ele passou por aquela prova, Deus deu 2 vezes mais tudo que ele tinha. Então ele foi 2 vezes rico. O problema não é a riqueza. O problema não é você ter um carro, o problema não é você ter uma família, o problema não é você ter bens, o problema é você ser apegado a isso. Esse rapaz era tão apegado aos bens dele que ele escolheu os bens do que a Cristo. Porque Cristo disse assim: vende tudo que tem e segue-me. Foi o que ele fez? Saiu cabisbaixo e triste. E o apego é exatamente isso. A gente tem que aprender a diferenciar necessidade de apego, de você realmente colocar a sua vida, a sua confiança naquilo ali, né? Isso se torna uma idolatria, e a idolatria pode ser qualquer coisa. É você não conseguir viver sem aquilo, é uma dependência. Necessidade é uma coisa, dependência é outra. Por exemplo, eu preciso de dinheiro, de muito. Eu tenho muita conta para pagar, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muito desejo de fazer muita coisa, mas eu não tenho essa dependência. Eu preciso de uma família, mas eu posso viver sem uma família. Eu preciso de um relacionamento, mas eu não posso depender de um relacionamento. Vocês entenderam a diferença? Uma coisa é você precisar, outra coisa é você depender. Quando você não tem aquilo, você fica triste, você se desespera, você não quer viver mais. Isso é dependência.
E não foi para isso que Cristo te libertou. A palavra de Deus diz que o Senhor te libertou para que você fosse livre. E não para que você fosse preso ou dependente de alguma coisa, de algum valor ou de uma pessoa. Você precisa ser livre. E Cristo, ele te dá essa liberdade, porque ele te ama. Me chama muita atenção também no caso desse jovem, porque ele não pediu ajuda de Jesus para livrá-lo dessa dependência, né? Existe uma passagem que Jesus vai curar um rapaz e o pai dele diz: se você pode fazer isso, aí Jesus vai dizer: eu posso, tudo é possível a quem crê, você crê? Aí ele vai dizer assim: Senhor, cura-me da incredulidade. Ele reconheceu que ele não acreditava, ele reconheceu que era incrédulo. Esse rapaz aqui, ele não consegue reconhecer que é dependente do dinheiro. Será que você consegue reconhecer a sua dependência? Aquilo que está tirando tua liberdade, aquilo que está tirando tua alegria, você precisa reconhecer. Se Deus diz assim: olha, deixa isso que você vai realmente ser feliz, deixa esse vício, deixa essa situação, deixa essa dependência, deixa a pornografia, deixa o pecado. É porque Ele quer o teu bem, Ele quer que você seja livre, Ele quer que você tenha liberdade de ser feliz. Paulo, ele também diz uma coisa muito maravilhosa, ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei viver na escassez, eu sei viver na abundância, eu sei viver só, porque ele muitas vezes foi abandonado pelos seus amigos. Eu sei viver com muitos, eu sei viver com pouco, eu sei viver preso, eu sei viver livre. E tem um dos livros que ele escolheu, né, nas epístolas de Paulo, que ele cita a palavra alegrai-vos e alegria 17 vezes num livro bem pequenininho. E aí você pensa: ele devia estar na praia, com muito dinheiro, né? Com uma esposa. E aí no finalzinho do livro ele dizia: eu preso em correntes. Mas ele estava preso, né? Paulo muitas vezes foi preso. E aí é isso que é a liberdade de Cristo. É essa que é a liberdade. Tanto faz você ter alguém como não ter. Tanto faz você ter dinheiro como não ter. Você precisa, mas você não depende. Nós temos dentro do nosso coração um trono. Esse trono só pode ser ocupado por Deus. Quando for ocupado por qualquer outra coisa, sabe o que acontece, amado? Você fica preso. Deus precisa ser o seu Deus. É Ele que tem que ocupar o trono do teu coração. Jesus diz: onde estiver o teu coração, aliás, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o teu tesouro está num relacionamento, se o teu tesouro está em dinheiro, se o teu tesouro está num emprego, se o teu tesouro está numa família, se o teu tesouro está em qualquer coisa, às vezes no seu orgulho, no seu rancor, na sua mágoa, na sua tristeza, se o teu tesouro é isso, se o trono que tem dentro de você tem outra coisa, isso se chama idolatria. E a gente só tem plena liberdade em Deus. Porque quando a gente está preso em alguma coisa, a gente não consegue ser feliz. Porque no mundo as coisas são passageiras. Tudo passa. Hoje você está bem, amanhã você não está. Hoje você tem saúde, amanhã você não tem. Hoje você tem dinheiro, amanhã você pode perder tudo. Hoje você tem um relacionamento, amanhã você não tem mais. Hoje você tem seus pais, amanhã eles podem não existir. Isso é passageiro, então você não pode colocar a sua alegria e sua felicidade, a sua liberdade, o seu bem-estar nisso. Você precisa colocar o seu bem-estar em Deus, porque Ele não é passageiro. Deus é eterno, Deus é permanente. É a única coisa real e permanente nessa vida. E aí o texto continua, diz o seguinte: os discípulos ficaram admirados, né? Aí Jesus vai e diz assim: filho, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos, perguntaram uns aos outros: nesse caso, quem pode salvar-se? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis. O que ele está dizendo com isso? Realmente é muito difícil você se soltar do seu apego. Seu apego pode ser qualquer coisa, é difícil para você. Como era difícil para aquele rapaz. Ele não conseguiu se desapegar do dinheiro que ele tinha. Você pode não conseguir se desapegar do seu vício, da pornografia. Você pode não conseguir se desapegar de coisas que te impedem de ir para a igreja, de seguir a Deus. Mas para Deus é possível. Ore a Ele, peça a Ele para te libertar. Peça a Ele para te libertar disso. Não vai ser um processo fácil, mas é para você ter alegria, é para você ficar feliz em toda e qualquer situação, é para a sua alegria ser Deus. Ele é permanente. Todas as outras coisas podem ser tiradas de você, mas Deus não vai ser tirado de você, Ele nunca te deixará só.
Ele fala que mesmo que sua mãe te abandone, Ele não te abandonará. Então coloque sua expectativa, sua alegria, tudo que você tem em Deus e pegue aquilo que está no trono do teu coração, tira. Não por si mesmo, nem pela sua força, porque você não vai conseguir. Mas tenha a humildade de dizer: Senhor, eu estou dependente de tal coisa. Senhor, a minha alegria tem fugido de mim porque eu estou dependente daquilo. Por favor, me liberta. Pai, me cura dessa dependência. Faz com que o Senhor seja o centro da minha vida. Faz com que o Senhor seja o centro, a totalidade da minha existência e a fonte da minha alegria. Para que nada possa tirar a minha alegria. E eu possa estar, como Paulo, contente em toda e qualquer situação. Feliz em toda e qualquer situação. Então vamos orar por isso? Senhor Deus e Pai, por favor, Senhor, nós te pedimos, Senhor, cura-nos de nossa incredulidade, cura-nos de nossa idolatria, cura-nos de nossa dependência, Senhor. Muitas vezes, Senhor, colocamos aqui na terra o motivo da nossa felicidade, da nossa alegria e as expectativas da nossa existência. Senhor Jesus, o motivo da nossa alegria deve ser o Senhor, porque o Senhor é a nossa alegria e é a nossa força. Pai, tira o nosso foco da terra e coloca o nosso foco no céu. Senhor, nos ajuda a buscar o Teu reino acima de todas as coisas. E então as outras coisas que nós temos necessidade nos serão acrescentadas. Muito obrigada, Deus, por essa palavra. Vem nos ajudar, vem nos fortalecer e vem nos dar liberdade, vida e alegria. Em nome de Jesus. Amém. Amados, vou deixar mais uma vez a minha agenda, a nossa agenda, né? Nós estaremos em Fortaleza, dia 4 e 5 de agosto, na comunidade cristã Nova Esperança Internacional, né? O linkzinho está aí embaixo, vai mostrar o endereço, tudo direitinho. Vou colocar também o telefone de contato para quem queira tirar dúvidas. E nos encontramos lá. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor incline para ti o seu rosto e te dê a paz. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.